Boa tarde, pessoal. Saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo na Epístola de Paulo a Tito. Hoje baseado no versículo 1 ao 3 do capítulo 2. O texto sagrado nos diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Paulo agora instrui a Tito a ensinar a boa conduta dos cristãos em Creta, que na verdade esse é o tema da epístola, né? Uma vida piedosa, uma vida que realmente foi transformada pelo Evangelho de Cristo. Nós devemos viver de forma condizente com a nossa fé. Paulo, ele começa instruindo a Tito a que ele baseie seu ensinamento no Evangelho de Cristo. Não como os falsos mestres que baseavam seus ensinamentos em fábulas ou em mandamentos humanos, desviados da verdade. Paulo diz a Tito, porém, que ele conserve o seu ensinamento fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo aqui nesse versículo 2 e 3, ele vai se portar a os idosos cristãos. No versículo 2, aos homens e no 3, às mulheres. E referindo-se aos homens cristãos idosos, Paulo descreve duas tríades de virtudes a serem cultivadas por eles. Na primeira tríade, Paulo diz que eles devem ser sóbrios, ou seja, alguém que é apartado do vinho ou da bebida forte. A bebedeira, ela era comum na sociedade antiga, assim como é na atual, e convém aos cristãos absterem-se dessa prática. A segunda palavra, aqui nessa versão traduzida por grave, ou em outras versões como sérias, sérios ou dignos de respeito, significa que eles devem ser pessoas que vivem com seriedade, que levam a vida cristã a sério. Não pessoas rabugentas ou ranzinzas, mas alguém que vive à luz da eternidade e, consequentemente, vive uma vida séria, uma piedade verdadeira. Prudentes. Essa palavra significa alguém autodisciplinado, alguém que tem o controle de si, que não cede aos instintos ou às paixões carnais. Porém, na segunda tríade, que Paulo diz que os cristãos idosos de Creta devem ser saudáveis, ele usa três palavras que realmente são bases do Evangelho. Em outras epístolas, ele escreve a fé, o amor e a esperança. Aqui, porém, ele troca a palavra esperança por perseverança. Porém, alguns autores acreditam que essa perseverança significa justamente a persistência na esperança da vida eterna. Então, a fé significa a confiança redentora na obra de Cristo. Alguém que depositou sua fé para a salvação nos méritos de Cristo. E apesar dessa experiência ser tão magnífica, mas a nossa fé não pode ficar estagnada. Paulo diz lá em Romanos 1,17, de fé em fé, isso indica que é uma fé que deve crescer gradualmente e progressivamente. Então, a nossa fé ou a nossa confiança em Cristo deve aumentar no decorrer da nossa vida cristã. O amor. O amor é uma qualidade indispensável ao cristão, porque leva-nos a olhar os outros com o mesmo amor que Cristo olhou para nós quando nós estávamos nos nossos erros e nos nossos pecados. Assim devem ser os idosos cristãos. E a perseverança, que, como já falei há pouco, é essa persistência inabalável no Evangelho de Jesus Cristo. As idosas, Paulo diz que elas devem ser sérias no seu viver como convém às santas.
Outras traduções trazem a palavra reverentes. Isso significa que elas devem se devotar mais às coisas espirituais, posto que com a sua idade elas já não têm mais a mesma agilidade e habilidade no trabalho do lar como outrora, mas ao invés delas serem caluniadoras, ou seja, fofoqueiras, mexeriqueiras, se importando com a vida alheia, elas deveriam se devotar às coisas espirituais do reino de Deus. Não dadas a muito vinho. Em algumas sociedades pagãs, a bebedeira era tão comum que até as mulheres adotavam tais práticas. E Paulo diz aqui que as mulheres idosas de Creta deveriam, assim como os idosos, absterem-se da bebida alcoólica, não serem escravas do álcool. E por fim, elas deveriam ser mestras do bem. Isso indica que elas deveriam ensinar, aconselhar. E pelo contexto aqui no versículo 4 e 5, Paulo refere-se principalmente a aconselhar as mulheres mais novas a viverem uma vida harmoniosa no seu lar, com seus maridos, filhos. Essas mulheres já adquiriram experiência de uma vida em um lar e elas deveriam repassar isso para as mais novas. Isso é de suma importância para que as mais novas elas adquiram experiência através da experiência das mais antigas. E essas são as instruções de Paulo concernente aos mais velhos e que Tito deveria instruí-los para que eles cultivassem essas virtudes. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajude a aprender com aquelas pessoas que são mais experientes na igreja do Senhor e que eles possam repassar, através das suas experiências, muitos ensinamentos a nós mais novos. Que Deus possa abençoar a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.